A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesse vídeo eu vou comentar a lição número 10 que tem como título As profecias despertam e trazem esperança. Essa lição número 10 ela é uma lição que fala dos profetas maiores, profetas menores e o livro do Apocalipse. Então a gente tem basicamente 3 temas dentro dessa lição. Tá? No caso aqui o tópico 1, profetas maiores. Tópico 2, profetas menores, e o tópico 3, Apocalipse. Nós já temos aqui um vídeo gravado, que foi gravado no começo da semana, com o slide em PowerPoint. Inclusive, você pode usar esse slide na sua igreja. É só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou diretamente no nosso site ebedemfoco.com. Nosso WhatsApp é 94 98409 2869. Tá? Entre em contato conosco. Nós temos um conteúdo totalmente gratuito para você, temos os slides em PowerPoint que faz parte da nossa assinatura, juntamente com sermões e cursos, então basta entrar em contato para tirar as suas dúvidas em relação a isso. Então esse vídeo com o slide já foi postado, eu vou deixar na descrição aí o link para você assistir esse outro vídeo. Então aqui no vídeo de destaque, eu vou destacar alguns pontos da lição e nós temos, no caso, um conteúdo que vai além desse vídeo. Então, o que eu vou pedir para você? Assista esse vídeo até o final, depois você vai procurar na descrição do vídeo o link para as aulas extras. Então a gente tem uma aula extra falando da profecia no Novo Testamento e nós temos uma aula extra falando sobre o livro do Apocalipse. Essa aula extra do Apocalipse é em áudio, então você vai assistir, ouvir essa aula em áudio, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou destacar os profetas maiores e profetas menores. Vou fazer um destaque em profetas maiores e menores. E você que quer ver um destaque em Apocalipse, ouça o áudio. E um destaque sobre a profecia do Novo Testamento, assista o vídeo. Tá? Tudo na descrição daqui você vai encontrar. Se não encontrei, manda mensagem no nosso WhatsApp. 94 98409 2869. Esse é o nosso contato que a gente tem para atender você no que você precisar. Então vamos lá, falar aqui dos profetas. Tá? Eu acredito que todo mundo já tenha consciência que profetas maiores e profetas menores está relacionado ao tamanho dos livros. Tá? Quanto um escreveu muito, outro escreveu pouco, não está relacionado à cronologia, não está relacionado à importância, nada disso. Tá? A questão do tamanho dos livros. Então você que vai estudar os profetas, você vai se preocupar com isso. Eu quero estudar os profetas de acordo com a ordem cronológica que eles escreveram. Eu vou apresentar aqui a ordem cronológica e mostrar como que você faz isso. Então não se preocupe, eu vou mostrar aqui a tela do computador e você vai entender isso aí. Quando a gente fala de profetas no Antigo Testamento, o que a gente tem no Antigo Testamento? A gente tem os profetas da palavra, que são aqueles profetas que não escreveram nada. A gente tem Natã, que foi um profeta que atuou ali na época de Davi. A gente tem Elias e Eliseu, foi 2 grandes profetas muito conhecidos, que também profetizaram, mas não deixaram nada escrito. A gente tem Samuel, que de fato tem os livros de Samuel, a participação dele na escrita, mas não é necessariamente um livro profético, mas foi um profeta que atuou ali naquela época. Então a gente tem esses profetas que nós não temos assim algo escrito, tirando Samuel, né, a gente não tem algo escrito por eles como um livro profético, como a gente tem no caso de Jeremias, Ezequiel, Isaías, enfim. Então, teve esse movimento profético, que eles não deixaram nada escrito. E tem os profetas que deixaram algo escrito. Então a gente precisa entender quem foram esses profetas e qual o propósito da mensagem deles. Então você que está usando a revista da CPAD, vai seguir a sequência aqui, né, da revista, que ele vai falar aqui dos profetas e a profecia, logo no tópico 1. Aí, a palavra profeta, né, no caso no Antigo Testamento, está aqui Nabi, ou algumas transliterações colocam Navi, mas não se preocupe com essa questão, significa o quê? O porta-voz especial de Deus. Vou desviar o olhar aqui para o computador, que tem uma definição aqui também anotada aqui. Então, essa palavra profeta, né, significa aquele que representa Deus, ele fala como se fosse o próprio Deus. Então a tarefa mais importante dele é ser esse embaixador divino, representante de Deus no meio do povo. Então o profeta era essa pessoa que tinha essa autoridade. Então a palavra do profeta no Antigo Testamento é a própria palavra de Deus.
O rei, muitas vezes, antes de ir para a batalha, consultava o profeta para o profeta consultar Deus e trazer ali uma ordem para ir ou não para a batalha, né? Uma orientação divina. Então o profeta ele tinha esse papel, tá? Ele era acima de tudo um pregador da justiça, numa época de decadência moral e espiritual, né? Que no caso a população muitas vezes começava a se envolver com muitas coisas erradas, a nação como um todo, os reis se envolviam com coisas erradas e o profeta tinha esse papel de ir lá e levar a palavra de Deus com o objetivo de fazer as pessoas mudarem de ideia. O profeta também era vidente. O vidente é aquele que tem, né, o poder de fazer alguma previsão para o futuro. Então essa habilidade de receber uma revelação do futuro era reservado ao profeta. Algumas traduções na Bíblia a gente traz a palavra vidente. Então o profeta era esse vidente. Então a questão de ver algo no futuro não necessariamente é o único propósito do profeta. Alguns pensam que profetizar significa falar do futuro. Não, profetizar não é falar do futuro. Tem coisas relacionadas ao futuro? Tem, mas isso não é o papel exclusivo do profeta, ele só fala do futuro. Não, se a gente for observar, a maioria das profecias, a grande maioria das profecias falavam do presente, da situação atual do povo. Poucas profecias faziam referência ao futuro. O profeta, ele era o professor da lei e da justiça. Então, quem tinha, na verdade, ali a responsabilidade para ensinar o povo eram os levitas, no caso, os sacerdotes, eles ensinavam o povo. Mas em épocas de decadência espiritual em Israel, eles não estavam cumprindo esse papel. Por esse motivo, os profetas exerciam o papel de professor. Eles ensinavam a lei, aplicavam a lei na vida do povo e fazia com que o povo se voltasse para a justiça, para as coisas corretas. Então o profeta ele tinha esse papel de ser um pregador. Uma definição que tem um outro livro aqui, o livro do Stanley Ellis, do Antigo Testamento, ele fala assim, podemos dizer que os profetas e escritores desenvolveram temas do Pentateuco e aplicaram seus princípios e leis ao relacionamento de Deus com seu povo. A esta altura é preciso lembrar que a maior parte do ministério dos profetas do Antigo Testamento consistia em aplicar a lei de Moisés às suas circunstâncias. Então o profeta não é muito diferente do pregador do dia de hoje. O profeta, ele pegava a lei, lia a lei, entendia a lei, conversava com Deus, recebia a revelação e levava isso para o povo. Olha, vocês estão quebrando a lei, vocês estão quebrando o sábado, vocês estão praticando as injustiças sociais. A gente vê denúncias, né, de pessoas enriquecendo de maneira ilícita, em detrimento de outras que estavam ficando cada vez mais pobres, né? Ou seja, a opressão na sociedade, a opressão do rico para com o pobre. Isso muitas vezes era denunciado e isso acontecia mediante a aplicação da lei dentro daquele contexto que eles estavam vivendo. Isso é muito comum. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem vários exemplos, vou dar um exemplo aqui em Isaías, capítulo 10, ele fala assim, ai dos que decretam leis injustas, dos que descrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Viúvas e órfãos na Bíblia representam o quê? Uma classe excluída, uma classe que era oprimida, porque eles não tinham condições de se sustentarem. Então toda vez que a Bíblia fala de viúva e órfão, está falando dessas pessoas mais pobres mesmo. Então a gente tem aqui um ai contra esses, ai desses que praticam essas leis injustas, que oprimem os pobres. Mais atrás um pouquinho em Isaías ele fala muito dessa questão da opressão, né? A Isaías 5,8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Então aqui condenando aqui o enriquecimento sem sentido, sem noção. Enquanto isso, a população está sofrendo oprimida. Então, a gente observa que a denúncia contra as injustiças sociais é muito comum no meio dos profetas. Por quê? Porque eles estavam pregando a verdade, pregando a justiça. O ideal era que o povo guardasse a lei. Então, realmente, esses profetas eles tinham esse papel
de denunciar o que estava errado. Não somente profetas maiores ou profetas menores, mas todos, podia ser um dos profetas maiores ou dos menores. Vale ressaltar que é só questão do tamanho do livro. Não tem a mensagem deles, o poder da mensagem, a importância da mensagem, não tem diferença nenhuma. Eu vou mostrar aqui um quadro que eu acredito, assim, que vai te ajudar a entender, né, a situar dentro da história o contexto da mensagem dos profetas. É muito importante, ao estudar um profeta, pregar um profeta, ensinar sobre um profeta, é muito importante você contextualizar ali dentro da história de Israel. Eu vou mostrar aqui na tela, vou colocar aqui para gravar a tela agora, vou mostrar na tela um quadro que o pessoal compartilhou aí na internet. Eu peguei no WhatsApp e tem o site aqui, eu posso até disponibilizar para download também. Esse material está aqui, o site aqui, né, de quem fez, quem produziu esse material. Então eu não conheço, tá? Mas o material em si aqui é muito bom, então vou apresentar. Não fui eu que preparei, peguei esse material pronto. Então a gente tem, eu vou diminuir o zoom aqui, né? A gente tem o Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. Teve aquela divisão e, né, nessa divisão teve alguns profetas que atuaram no Reino do Sul e outros que atuaram no Reino do Norte. A gente teve essas duas atuações diferentes. No Reino do Sul, tá, olhando aqui, ó, não sei se vai ficar muito pequeno na tela para você que está assistindo, eu vou dar um zoom. A gente tem Obadias e Joel, que a gente não tem exatamente a data que eles profetizaram. Não sabemos exatamente qual período que eles profetizaram. A gente não tem essa informação. Obadias prega contra Edom. No caso, a profecia dele é para uma outra nação, não é para a nação de Israel. Joel já fala do juízo de Deus, também é uma data desconhecida. Ele trata do juízo de Deus de maneira geral, não sabemos exatamente qual período ele profetizou. Depois a gente tem Isaías, né, que profetiza sobre o Messias, ele faz as denúncias sociais. Isaías, ele fala do cativeiro que vai acontecer mais na frente. Então, Isaías, ele profetiza em Judá para o Reino do Sul. No entanto, muitas das profecias de Isaías se aplicam também a Israel, Reino do Norte. A gente tem Isaías aí também profetizando contra o Reino do Norte. A gente tem Miqueias, né, que fala das injustiças sociais, que está ali junto com Isaías, no mesmo período de Isaías. Isaías profetiza por cerca de 60 anos, ele passa por esses reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Tá? Isaías profetiza por muito tempo. Isaías profetiza antes do cativeiro de Israel e depois do cativeiro de Israel. Olha que Israel é Reino do Norte. Daqui a pouco eu vou mostrar o Reino do Norte. Vou mostrar logo, vamos lá. Paralelo a Isaías, a gente tem Amós, Oséias e Jonas. São os profetas que estão na mesma época de Isaías no Reino do Norte. Observe que Elias e Eliseu foi antes. Eles não deixaram nenhum livro escrito. A gente tem a história deles, mas não tem um livro sobre eles. Deles, né? Um livro escrito por eles. Então Jonas profetiza contra os assírios. Então Jonas está, né, no Reino do Norte, mas profetiza contra os assírios. Amós prega contra a idolatria e a injustiça social, já no Reino do Norte. E Oséias também contra a idolatria e a injustiça social. Observe que esse tema injustiça social é muito comum nos profetas. Então a gente tem Amós e Oséias que estão quase na mesma época que Isaías. Na verdade, Amós foi um pouquinho antes, depois Oséias, que foi junto com Isaías, só que Isaías no sul, Oséias no norte. Observe que depois a gente não tem mais profetas aqui no norte. Samaria cai em 722 a.C., o Reino do Norte é levado para o cativeiro, e aí continua somente o Reino do Sul. Depois vem Naum, que também fala contra a Assíria, que é uma data desconhecida, Sofonias, que fala sobre o julgamento de Deus, e aí a gente vem os profetas que viveram na época que a nação de Judá foi levada para o cativeiro. Na época, quando o Judá foi levado para o cativeiro, a gente tem Abacuque, Jeremias e Daniel. Então, assim, Jeremias profetiza antes do cativeiro, durante o cerco de Jerusalém. Jerusalém foi cercada pela Babilônia, no caso, Nabucodonosor e tal. Ali começa eles serem atacados no ano 603, mais ou menos, quando Daniel é levado para o cativeiro, e vai até 586, que eles são levados de forma definitiva, destrói o templo, destrói a cidade. E daí Jeremias escreve Lamentações. Lamentações escritas nessa época aí. Então a gente tem as profecias de Jeremias, que acontece
antes do cativeiro, durante e depois. Tá? No caso, o cerco em si. Eu estou falando do cerco que aconteceu em Jerusalém, que o povo foi levado. Abacuque profetiza um pouquinho antes. Provavelmente Abacuque parou de profetizar, não sabemos o fim de Abacuque, mas Abacuque já está naquela situação de tipo assim, Deus vai, né, permitir o cativeiro, ele questiona Deus sobre isso, mas depois ele reconhece que Deus sabe todas as coisas e exalta Deus. Então Abacuque é um livro muito bonito, mas está dentro desse contexto do povo estar quase sendo levado para o cativeiro. Aí a gente tem os profetas que profetizam no cativeiro, que a gente tem Daniel, que profetizam lá, Ezequiel, que é também lá no exílio. Eu falo cativeiro, às vezes eu falo exílio, eu acho que exílio é mais correto. Tá? Eu prefiro falar cativeiro para o Reino do Norte e exílio para o Reino do Sul. Mas os escritores bíblicos, no caso os teólogos, geralmente não fazem muita diferença. Eles vão para o exílio, lá tem os profetas que profetizam lá, que é Daniel, basicamente, e Ezequiel. Depois eles voltam do exílio. Quando eles voltam do exílio, a gente tem a história de Zorobabel, que vai reconstruir o templo. Zorobabel é um príncipe da linhagem de Davi, que tem direito ao trono, mas ele não se torna rei pelo fato de que a nação está sob o domínio da Assíria, ainda, da Síria não, do Império Persa, né? Império Medo-Persa, porque tem o Império da Assíria, a Assíria cai para a Babilônia, depois a Babilônia cai para o Império Medo-Persa. Depois o Império cai para o Império Grego, depois vem os romanos, enfim. Então, caso que o povo volta, Zorobabel volta, com o povo, com a parte do povo, reconstrói o templo. Aí é que acontece, Ageu e Zacarias. Tá? Eles vão falar aí da construção do templo, Ageu vai falar da construção do templo, Zacarias também. E aí depois a gente tem o período de Esdras, Neemias, que vem muito depois de Zorobabel, só que eles são contemporâneos, Esdras e Neemias. Esdras é sacerdote, escriba, Neemias já se torna o governador da Judéia. E temos o profeta Malaquias, que vai anunciar o Messias, né, que vem para julgar, e também vai alertar o povo contra a falta de compromisso com as coisas de Deus, com o dízimo, e aí encerra o Antigo Testamento. Então esse é o último profeta, então encerra aí. Observe que nesse período que está acontecendo a história lá na Judéia, reconstrução do templo, dos muros, a gente tem a história de Esté. A Esté se passa assim no ano 478 a.C. Observe que o povo volta no ano 538. Então assim, a gente tem 38 com mais 22, 60 anos. Depois que o povo retorna para a Judéia, não volta todo mundo, volta só uma parte. Pode-se dizer que a maior parte ficou lá, no caso, no exílio. Eles já estavam bem acostumados lá no exílio. E a história de Esté se passa nesse período. Então, a Judéia tem o povo que está na terra, que volta para a terra, e tem o povo que permanece lá no exílio. E esse povo tem uma certa liberdade, e Esté se torna rainha, a história de Esté se passa ali. A história de Esdras e Neemias se passa um pouco depois da história de Esté, né, depois de um certo tempo. Então é isso, tá? O contexto geral dos profetas que a gente tem que entender é esse contexto. Então você, ao ler os profetas, né, leia com essa visão, procurando saber quem profetizou no norte, quem profetizou no sul, o que eles estavam denunciando, quem reinava na época. É bom você ter essa contextualização para compreender melhor aí os profetas maiores e menores, a mensagem desses profetas, e aplicar nos dias de hoje. Bem, a lição ela é bem resumida, cita um pouco esses profetas, a mensagem de cada um, fala dos que profetizaram no norte e no sul, dos que profetizaram antes e depois do exílio, durante o exílio. Então a ideia é essa, que você possa compreender esse contexto mais geral, para que você possa estudar esses livros dessa maneira, né, fazendo uma análise bem completa. O próximo tópico é o tópico que fala do Apocalipse. Então esse tópico aqui eu fiz uma aula separada para você assistir, no caso ouvir uma aula em áudio para você ouvir e aprender mais sobre o Apocalipse. Eu vou encerrar aqui, então clique no link que está na descrição do vídeo para assistir as outras duas aulas, que você vai aprender mais e se preparar melhor para a lição. A paz do Senhor, até a próxima aula.